Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco do alinhamento, né? O que é todo esse alinhamento que a gente faz, né? Por que a gente tem que estar sempre percebendo se estamos desalinhados? O que significa isso? Então, significa que os nossos corpos físicos, o nosso corpo físico, nossa fisicalidade, né? O nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, eles vibram, eles têm uma vibração. Cada um deles tem uma vibração que corresponde a um conjunto de coisas que nós carregamos. Então, o quanto de armazenamento a gente tem lá, né? De memórias, de experiências, de tudo isso. Então, esses corpos vão armazenando, né? Digamos assim, armazenando todas essas experiências, todas essas memórias, padrões energéticos, que se traduzem em padrões energéticos. Esses padrões energéticos, eles vibram, eles têm uma frequência e eles emitem, né, essa vibração, determinadas vibrações. Então, quando as pessoas estão em níveis mais densos, ou seja, elas estão com suas emoções conturbadas, elas estão mexendo nessa caixa, né, do corpo emocional, vamos chamar assim, lidando com informações de densidade baixa. Então, isso vai irradiar, isso vai emitir uma frequência para o universo, e o universo vai trazer mais disso. Só que se a pessoa está inconsciente, não tem domínio emocional, ela começa a falar coisas, a sentir coisas, e ela começa a irradiar toda essa confusão, todos esses movimentos aleatórios, para quê? Para Deus, né? E Deus vai fazer o quê? Vai refletir para ela o que ela está emitindo. Então, essa é a função, né, do alinhamento. O alinhamento é a gente perceber que nós não somos esse pequeno corpo físico, emocional e mental. Nós somos um eu maior. Nós temos alma, nós temos espírito, nós temos, né, a mônada, e nós precisamos nos coligar a esses núcleos mais amplos, aos nossos núcleos internos. Por quê? Porque esses são núcleos, né, a consciência é a que vai determinar o nosso caminho. Então, a consciência tem uma frequência. A nossa assinatura vibracional, a nossa consciência, nós somos uma consciência cósmica. Essa consciência sabe o nosso caminho, sabe o nosso trajeto, sabe o que a gente precisa fazer, sabe de onde viemos e para onde vamos. Então, essa energia, ela está além da frequência da vibração dos nossos corpos. Então, os nossos corpos nada mais são do que um conjunto, né, de memórias, de experiências que vão sendo armazenadas e eles não determinam o nosso destino. Então, isso é que a gente tem que fazer, né? Por isso o autoconhecimento. O autoconhecimento é para a gente entrar dentro de nós mesmos e percebermos que pensamentos temos, que emoções temos, e começarmos a arrumar essa casa. Então, quando a gente faz essa arrumação, alinha. Então, a gente não vai ter mais pensamentos contrários àquilo que nós somos. Então, a frequência e a vibração de quem somos começa a se alinhar e começa a irradiar essa mesma energia para os nossos corpos. Então, a gente mantém uma distância do nosso corpo, porque a nossa consciência não está na fisicalidade. Nossa consciência está operando em outro nível. Ela está além do nosso corpo físico. A nossa consciência, a gente fala dentro do nosso centro, porque ela está conectada ao nosso coração, ao nosso centro. Mas não é algo que você pega, né? Fisicamente, não é um órgão, né? A consciência não é um órgão. A consciência é invisível. A consciência é uma energia, um condensado, digamos assim, de energia que nós somos, né? Então, nós viemos de lá, nós estamos dentro desse corpo fazendo essa experiência. Então, a consciência, ela não é um órgão, né? Então, ela está fora do nosso corpo físico. Então, por isso que a gente, quando está na consciência, nós não estamos presos ao corpo físico. Nós estamos vendo o nosso personagem distante. Por isso que a gente se torna o observador. Então, nós observamos a realidade, vemos a realidade a partir da perspectiva do observador,
e não mais do personagem. Então a gente observa e vê o nosso personagem, né? Movimenta o nosso personagem para as ações que são coerentes e condizentes com a vida que ele precisa experienciar. Então isso muda completamente a vibração, porque muda a perspectiva. Então, o nosso olhar não é mais o olhar dos olhos físicos, que vai olhar o outro e ficar julgando as coisas. Então, não vai mais emitir essas vibrações contrárias, mas vai ser um olhar que observa e atua mediante a percepção do eu superior. Então, é o eu superior comandando o personagem para a ação que muda a vibração do ser. Então, esse ser passa a se tornar um ser consciente, ou pelo menos muito mais consciente, na medida em que ele vai se alinhando à essência, à sua vibração original. Então, quando isso acontece, o despertar, ele desperta para ele perceber que ele não é o personagem, mas ele é o observador que está por trás do personagem, mas que os dois precisam se unir para caminharem na mesma direção. Aí sim, os corpos começam a se alinhar ao eu superior e a vibração começa a se tornar uma coisa só. Então eu não vou falar uma coisa aqui e estou sentindo outra. Não existe. Por quê? Porque a minha mente, o meu corpo, a minha emoção e a minha ação estão direcionados com a mesma vibração para o mesmo movimento, para o mesmo momento. Então isso torna o ser consciente. E a partir do momento que ele se torna consciente da sua ação, ele não vai ter mais uma ação que prejudique o outro, que prejudique o planeta e que, obviamente, ele prejudica a si mesmo. Então, tudo que está fora vai começar a refletir isso. Então, quando a gente percebe que alguma coisa não está refletindo isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai perceber, em primeiro lugar, de onde vem. Né? Por quê? Porque aquilo que está sendo refletido vem de algum ponto que a gente ainda precisa trabalhar em nós, ou aquilo é do outro, né? Ou seja, aquilo é simplesmente o que o outro está emanando porque ele não está consciente. Então, quando ele está emanando isso porque ele não está consciente, aquele reflexo não é nosso, né? Aquele reflexo é o reflexo do outro, que está jogando sobre nós a responsabilidade de nós mudarmos aquela situação. E aí é que entra o observador, porque aí a responsabilidade de mudar o outro não é nossa, é do outro. Então aí você percebe aquilo que é seu, ou seja, aquilo que você pode melhorar, e aquilo que o outro tem que melhorar e que não está fazendo a sua própria tarefa, porque a grande maioria não está consciente disso. Então, nós não podemos atuar sobre o outro se não houver abertura. Mas, se houver, nós podemos ajudar o outro a perceber o que ele está fazendo. Então, ele vai mudar a sua ação ou a sua atitude em função de uma percepção mais ampla que a gente acabou levando para ele, por conta de estarmos conscientes. Então, o papel dessa energia crística vai muito além de nós trabalharmos em nós mesmos, porque tudo que a gente faz em nós mesmos, a gente está colaborando para o outro, porque estamos nos tornando cada vez mais conscientes. Então, o alinhamento, quando a gente fala que a gente tem que se alinhar constantemente, sim, porque o planeta está cheio de energias, né, muitas vezes contrárias. Então, a gente tem que se manter na nossa essência e manter os nossos corpos alinhados, estando no ponto mais alto da nossa consciência. Ou seja, nós temos que focalizar a nossa atenção no nosso centro, buscando estarmos no estado de presença, no ponto mais alto que a gente alcançou até o momento do nosso bem-estar, né? Da nossa alegria, da nossa vontade de fazer as coisas. E ali nos mantemos. Quando nós nos mantemos assim, independente das circunstâncias externas, nós permitimos que o eu superior trabalhe através de nós, porque nós estamos numa frequência alta. Então ele vai deixar, né, a gente vai potencializar essa frequência para se elevar mais ainda. Então a gente vai se elevando mais,
E aí a gente já não tem mais tanto esforço para se manter alinhados. Por quê? Porque nós estamos vibrando e compreendendo que temos que manter a frequência alinhada, manter a vibração, independente das circunstâncias. Então, o corpo, os corpos, eles vão se habituar e eles vão se condicionar, entre aspas, condicionar a aceitar uma vibração mais alta. Então, o reflexo lá fora sempre vai ser coerente com essa vibração. Então, aí a dualidade vai se dissolvendo. Porque, no fim, a dualidade percebida no corpo, o que é, né, a dualidade? A dualidade é a gente estar, né, a gente saber que tem um eu superior, né, saber que existe um espírito, que existe uma alma, mas não estarmos coligadas com ela, integradas. Não temos a experiência da existência da alma ou do espírito. Então, a dualidade acontece por quê? Porque o eu superior está esperando, sentado. O eu superior está lá com a sua vibração potente e fala, minha filha, vamos ou não? E a dualidade é o quê? A gente aqui, né? Então, lá em cima, o céu, o eu superior, está de um jeito, perfeito. E aqui embaixo, a terra, eu estou lá. O que eu faço? Para onde eu vou? Chorando. Então, esse aqui de baixo está a dualidade representada no nosso veículo, nada mais é do que a gente caminhando aqui numa direção que não é a que o eu superior quer que a gente caminhe. Então, a gente está indo para um lado e o eu superior quer que a gente vá para o outro. E aí cria-se o que a gente chama de dualidade. Dualidade é o espírito e a matéria não estão unidos, eles estão separados. Então, existe um jogo. O que acontece na velha Terra? Vamos chamar de velha Terra, terceira dimensão. Os seres passaram a viver como matéria. Então, onde está o eu superior? Onde está o espírito? Onde está a frequência desse ser, né, que está vivendo como físico, como matéria? Não está sendo ativado, não está sendo desenvolvido, não está sendo nutrido. Então, ele está o tempo todo caminhando com o ser físico. Então, a dualidade vai acontecer porque ele vai começar a ficar chateado, desmotivado, vai começar a brigar. Ele começa a entrar em conflito. Por quê? Porque a alma dele lá dentro está gritando e falando, não, mas a gente não precisa viver assim. Por que a gente vai viver assim? E isso é a dualidade, ou seja, o jogo de forças, porque o ser sozinho já não consegue mais seguir o caminho. Com a entrada das frequências de quinta dimensão, não vai ser possível esse ser seguir o caminho sozinho, como um ser físico. Por quê? Porque nessa frequência, obrigatoriamente, né, entre aspas, o ser precisa se coligar com a sua alma, porque essa é a frequência da energia crística, de Cristo. Né? Quando Jesus foi ao Pai e falou, não posso caminhar sozinho mais. Então é isso que está acontecendo agora, né, com o despertar coletivo. Então, toda a humanidade tem que se reconectar com as suas almas para seguir o trajeto, o caminho juntos. Porque a frequência do planeta não vai permitir um ser estar caminhando como matéria, como um personagem. Por quê? Porque é uma frequência que está além do corpo físico, que precisa que o ser se coliga com a sua consciência, com a frequência maior, e essa frequência maior resgate esse ser para fazer a trajetória juntos. Então, o dual, né, é na verdade quando eu quero, eu como ego, né, chego e falo, não, eu quero tal coisa. E aí, o eu superior fala, mas isso aqui não tem nada a ver com você, isso aqui não faz parte do plano. Eu falo, não, mas eu quero, e começa a bater, né, e começa a pisar, e começa a brigar, porque eu quero seguir um caminho e o eu superior quer que eu siga outro. Então, o ser entra em conflito. E esse conflito nada mais é do que o não reconhecimento de Deus, né? A gente não reconhecer o Deus e querer fazer as coisas baseado no controle. Eu quero controlar, eu vou controlar tudo. Quem de nós não passou por isso, né? Eu também passei por isso, atrás quando começou um processo, né, o meu processo, eu falava, mas espera aí, você quer que eu vá para onde? Para a direita ou para a esquerda? Até eu entender que a rendição era o processo,
Todos nós passamos por momentos de, mas e peraí, como é que funciona? Então, quando você pratica essa rendição o tempo todo, você vai recebendo as instruções, você vai recebendo as energias, gente, porque tudo vem primeiro da frequência, da energia, porque a energia carrega a informação e a codificação. E aí a sua consciência vai acessar, vai trazer esses códigos, vai decodificar, e tudo isso, gente, não é uma coisa que acontece assim, que você precisa, né? Não, isso é fração de segundos, né? Isso acontece e você percebe uma coisa diferente, percebe uma situação diferente, percebe que você precisa largar alguma coisa. Então, tudo isso vai acontecendo porque você se rendeu ao processo, se entregue ao processo. Se a gente não se entregar ao processo, a junção das peças das nossas versões antigas, né? Aquela briguenta ou aquela super amorosa, né? Porque nós temos diversas versões. Então, você vai juntando, permitindo que todas elas se internalizem e que o seu eu superior, com a inteligência divina, ele vai aproveitar o máximo de coisa boa que você tem. Mas aquilo que também não faz parte, tem que transmutar, né? Mas tudo isso vai sendo feito por uma inteligência superior, por uma energia superior. O nosso trabalho é só permitir. Permite, permite. Ah, ok. Ah, isso aqui não é bom? Ah, ok. Aquilo ali é para doar? Ok. Ah, aquilo ali não, aquilo ali é para manter? Ótimo. Então você vai fazendo, entendendo, né, que se a gente não fizer isso, se a gente não der esse aval, a coisa não acontece, porque a gente tem que permitir o movimento da energia. Então aí a energia vai fazendo o movimento e aí ela vai se tornando consciência, vai se tornando informação, vai se tornando conhecimento e vai trazendo clareza mental. A gente vai entendendo. E quando a gente começa a compreender, aí você começa a permitir o processo com muito mais facilidade, porque você está entendendo o que está acontecendo. Antes você não entendia nada, você falava, o que eu faço? Então agora você segue, né? Continua mantendo a frequência. Então o ponto-chave é manter a frequência, manter a vibração. Por quê? Porque ela é o acesso da informação da energia. E aí você vai caminhando nisso, vai soltando e vai se integrando. Aí a dualidade vai desaparecer. Por quê? Porque a dualidade você não vai querer fazer uma coisa que não é para fazer. A sua resistência diminui e aí você passa a fazer o que é para ser feito. Então aí você entra num fluxo e entra em linha com o eu superior, com aquilo que é o que você veio fazer. Aí você começa a perceber realmente o que está dentro do seu plano. Gratidão.